Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Fica comigo até o final, eu volto já. Queridos, hoje nós estaremos meditando o livro do 2 Reis, capítulo de número 9. Capítulo 9 e o capítulo 10 são capítulos que registram histórias e acontecimentos, de tragédias, de guerras, reis cruéis. Então, está falando muito sobre reis, sobre nações, sobre Judá, Israel, Síria. E nós estaremos falando aqui hoje de um acontecimento, da unção de Jeú. Jeú é ungido a rei. Tendo em vista que isso é um cumprimento da própria palavra de Deus pelo profeta Elias, lá no capítulo 19 de 1 Reis. Quando ele diz, olha, falou para Elias, você vai ungir Azael, rei da Síria, vai ungir Jeú, rei de Israel, e também vai ungir Eliseu, o profeta, para ficar no seu lugar. Então aqui está cumprindo o porquê que Deus falou para Elias naquela época. Foi naquela ocasião da maior tragédia, barbaridade que Jezabel cometeu quando ela mandou matar Nabote, para tomar a vinha de Nabote. Foi o ápice do pecado de Jezabel junto ali com Acabe. Então, naquela ocasião, Deus fez esta promessa para Elias, e tudo isso iria acontecer, e agora chegou o momento das coisas começarem a acontecer. Então, Jeú será ungido agora rei para executar todo esse propósito que Deus tinha. Deus, ele fala na sua palavra que ele é o Senhor da vingança. Então, a vingança está com o Senhor. Isso está lá em Hebreus, lá no Novo Testamento. Então, a situação aqui é o seguinte: Eliseu, ele delega esta unção a um dos seus profetas, dos seus moços profetas, para ir até Jeú, que era o oficial do rei, para ungir Jeú a rei. E ele passa tudo aquilo que Deus quer que seja feito através de Jeú. Jeú foi o homem que Deus escolheu para exterminar toda a descendência do rei Acabe. Então é uma tragédia forte. Eu quero, nesta palavra, dizer que a palavra de Deus, ela nunca cai por terra. Às vezes, para nós entendemos que ela está, assim, demorando para se cumprir. Parece que Deus falou, mas já faz tantos anos. Eu venho aqui para reiterar esta palavra, para você que já sabe disso, e se você nunca parou para pensar nisso, a palavra de Deus passa tempo, pode passar o tempo que for. A palavra de Deus, ela será cumprida. Ela será cumprida. Ou de bom, ou de vingança, como ele falou com toda essa família do Acabe e Jezabel, que foi uma família de um povo que um rei mais terrível, mais pecador, idólatra, corrompido, ali de Israel. Então o texto continua assim: enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um membro do grupo dos profetas e lhe disse: prepara-se para viajar e leve esta vasilha de óleo, vá a Ramote Gileade. Enquanto isto é por quê? É porque o rei da Síria, o rei Azael, havia já afrontado os dois reis de Judá e de Israel.
juntou os dois reis, Judá e Israel, para enfrentar, que é o rei Acasias e o rei Jorão, para enfrentar o Azael, que é aquele rei que no vídeo anterior nós falamos que Eliseu chorava quando via toda a tragédia feita pela mão dele, quando ele foi procurar o rei para saber procurar o profeta para saber se o rei dele ia morrer ou não. O profeta disse: olha, eu vejo que você assumirá o rei. E ele veio e matou o rei dele, rei da Síria, o rei Ben-Hadad. E ele assumiu. E logo que ele assumiu, ele já começou a guerrear. E já começou a guerrear contra Israel e contra Judá, que eram os irmãos, né? Ali os hebreus, irmão de Eliseu, que Eliseu era o profeta. Então Eliseu, vendo aquela tragédia, Eliseu chorava. E ele, de fato, saiu dali, matou o rei, já se usurpou o trono, né? Porque não foi ungido, foi usurpado o trono. E ele já entra na guerra em Ramote-Gileade. E que esse verso está, o verso 28 de 2 Reis, capítulo 8. E diz assim, ó: Acasias se uniu com Jorão, filho de Acabe, na guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote-Gileade, quando os sírios feriram o rei Jorão na batalha. Jorão já foi o primeiro ferido por Azael. Ele voltou a Jezreel para se recuperar dos ferimentos sofridos em Ramote. Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi visitar Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, pois ele ainda se recuperava dos seus ferimentos pelo rei Azael. É muito complicado, é muito rei, é muita nação. Então, nesse inteirinho, Eliseu convida, chama, ordena, intima um dos seus membros do grupo do profeta e diz: pega uma vasilha e vai a Ramote-Gileade. Procura Jeú, filho de Josafá, filho de Enizim, chame-o ao lado, a sala à parte, longe dos seus companheiros, derrame o óleo sobre a cabeça dele, diga: assim diz o Senhor, eu ungi rei de Israel, depois abra a porta e saia correndo. E desta forma, o jovem procedeu. O jovem profeta fez o que Eliseu ordenou, foi a Ramote-Gileade. Quando chegou lá, encontrou Jeú assentado com os outros oficiais do exército, tendo em vista que Jeú também era um oficial do exército. Tenho uma mensagem para o Senhor, disse o profeta. Para qual de nós, perguntou Jeú. E o profeta disse: é para o Senhor mesmo. O jovem profeta derramou óleo sobre a cabeça de Jeú e disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o ungi rei de Israel, povo do Senhor. Agora, presta atenção. Quem ungiu Jeú para fazer toda esta barbaridade foi o próprio Deus. Está aí a palavra do profeta. Eu ungi rei de Israel, povo do Senhor. Israel, povo do Senhor, estava corrompido, cheio de idolatria. Ele disse: eu estou te ungindo agora para um determinado fim. Qual o fim? Destrua a família de Acabe, seu senhor, que Acabe era o pai do rei atual. Desse modo, vingarei o assassinato de meus profetas, que Jezabel tinha matado, e de todos os servos do Senhor mortos por Jezabel. Ou seja, só para nós entendermos, Deus unge uma pessoa para matar outra pessoa. Você já parou para pensar nisso? Deus ungindo um homem para completar ou para concluir o seu propósito. Agora, é muito interessante isso aqui, porque esta unção de rei aqui, esta unção foi Deus quem está ungindo. Ele está ungindo um homem que não era espiritual. Um homem que lá na frente deixou também a desejar. Este homem era um homem
valente, lutador, corajoso, ousado, um homem muito valente. Deus escolheu Jeú para exterminar a família de Acabe, ou destruir toda a sua descendência. Eu fico pensando, nem todos que Deus unge são espiritual. Deus unge a pessoa até mesmo para executar algo que não tem muito a ver com as coisas. Não tem muito a ver com o lado amor, o lado bondade, o lado pastoral. Na Bíblia tem vários exemplos disso. Deus usa os maus para corrigir os bons, mas é Deus que usa. E Deus usou tantos, usou Faraó, usou tantos. Deus colocou no trono Sanaqueribe, usou tantos, levantou tantos homens valentes, os reis da Babilônia. Foram reis que foi levantado por Deus para corrigir o seu povo. Porque assim, Deus corrige aquele que ele ama e ele usa outra pessoa para corrigi-lo. Então, às vezes, você está sendo perseguido por alguém de Deus. Você está sendo perseguido por alguém que você pode pensar, olha, como pode uma pessoa ser perseguida por um homem de Deus? E às vezes é o próprio Deus que está permitindo isso. Você já parou para pensar um negócio desse? Às vezes é o próprio Deus que colocou aquele homem que você chama ele de pedra, você chama ele de rebelde, você chama ele de tribulação da tua vida. E na verdade não foi o diabo que trouxe ele. Foi Deus para fazer você a chegar mais perto de Deus. Porque quando tem uma perseguição, a gente vai aproximar mais de Deus. Então Deus trabalha de multiformas. De multiformas. É bom entender isso, que não é regra de Deus. Não é regra de Deus. Se Deus quiser trabalhar de uma forma, se ele quiser só fazer, ele faz. Se ele quiser mandar um anjo, se ele manda um anjo, ele destrói toda a família do rei Acabe. De filho, filhas, escravos, tudo conforme ele mesmo disse que iria. Mas ele escolheu Jeú para fazer isso. Então Deus trabalha de multiforma. A gente nunca vai conseguir entrar no enquadramento, dizer assim, a regra de Deus. Não tem. Não tem. Deus decide como ele quer. É como no Novo Testamento, Jesus curou de N maneiras. E não tem um modelo para que ele faça milagre. Ninguém consegue engessar o modo com que Jesus faz milagre. Fazia e faz milagre. Deus age como ele quer. É aquele negócio, você junta 1000 pessoas para um evento. E depois você junta 30 pessoas para outro evento. Nas 30 pessoas, Deus salva, Deus batiza. E nas 1000 pessoas fica só no barulho. E aí você pergunta, mas como? Quem faz tudo é o Espírito Santo, faz sem modelo. Não adianta você querer modelar. É melhor você deixar o Espírito Santo fazer. E o Espírito Santo faz individualmente na minha e na sua vida do jeito dele. Ele age de N formas e nós não vamos nunca nos encaixar no modelo, dizer, é assim que ele trabalha. É nesse lugarzinho aqui que ele trabalha. Não. Deus trabalha conforme ele quer. Você já viu Deus abençoar pessoas que para você, essa pessoa nem merece ser abençoada? E ele não abençoar aquele que para você, você acha que aquele que merecia ter ganhado o presente? Você já presenciou essas coisas? Então, Deus não tem modelo e nós não temos, e ele não pede, porque ele não pede autoridade para nós, ele não precisa, ninguém manda nele, ele que decide, ele que faz. E nós não temos que questionar nada.
Porque Deus é Deus e continua sendo Deus todo o tempo. Esta palavra é só para você refletir e para você dar uma pensada, é uma reflexão, porque você pode estar cheio de indagações, perguntando da sua vida o que está acontecendo, como pode, como... Então, Deus não tem modelo de trabalhar, não tem modelo de agir. Às vezes, lá nos últimos minutinhos, Deus salva, leva para o céu, Deus transforma. E às vezes, você andou uma vida inteira tentando isso e não conseguiu, mas lá no último momento, por que Deus fez isso? Não sei. Deus faz o que Ele quer fazer. Deus age da forma dele. Às vezes a pessoa falou alguma coisa de Deus para você. Você disse, hoje vai se resolver meu problema. E aí amanhã acontecem coisas piores do que já vinha acontecendo. Aí você fala, mas como se Deus falou ontem? Não é impossível. E aí quando você está na pior das suas adrenalinas, você já não está aguentando mais, você já está para explodir, você não consegue mais entender. Deus chega, te pega e te tira por cima, e o nome dele é glorificado. Ó, Deus não atrasa, Deus não erra alvo, Deus não confunde alvo. Não, Deus é perfeito. Nós que não somos perfeitos, mas Deus é perfeito. Bendito é o nome desse Deus Todo-Poderoso. Por que que o Senhor unge Jeú? E ele explica, destrua a família de Acabe, seu senhor, deste modo vingarei os assassinatos dos profetas e de todos os servos do Senhor que Jezabel matou. Toda a família de Acabe deve ser exterminada. Destruirei Toda a família de Acabe deve ser exterminada. Destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Destruirei a família de Acabe, como destruí as famílias de Jeroboão. Como destruir? Jeroboão era um outro caso que nós já passamos. Filho de Nebate e de Baasa, filho de Aías. Verso 10. Cães comerão Jezabel no campo de Jezreel. Isso é profecia. E ninguém a sepultará. Então, o jovem profeta abriu a porta e saiu correndo. Ele deixou toda essa profecia após a unção por Jeú e deixou toda essa profecia. E isso que ele está falando aqui é profecia que Deus havia usado o profeta Elias, no tempo de Elias, para profetizar. Deus está reafirmando que não está esquecido as profecias. Olha, não adianta tocar no justo. Não adianta tocar no justo. Se Deus reprovou o seu toque, sua palavra, a sua perseguição contra o justo, a sua ofensa sobre o justo, a sua defamação de um justo. Quando Deus levanta a respeito do justo, não tem aonde o camarada entrar. Não tem aonde o cara entrar. Deus pega ele mesmo. Que Deus cuida dos seus filhos. Verso 11. Jeú voltou aos outros oficiais do rei, e deles perguntaram o que este louco queria. Louco porque ele entrou e saiu correndo, então eles usou essa expressão sobre o profeta. Aí Jeú disfarçou, disse, vocês conhecem gente desse tipo, as coisas que eles dizem. Respondeu Jeú. Aí o pessoal disse para você está escondendo alguma coisa. Então, tanto insistirem, porque não era normal, quando o rei era ungido, ele falar. Porque, lembra, nem Saul, nem Davi, eles guardaram para eles, porque é uma perseguição tremenda, que vai chegar no ouvido do outro rei e levantará uma guerra sobre isso. Então, Jeú lhe contou, abriu a sessão e contou. Assim diz o Senhor, eu ungi rei de Israel no mesmo instante, estenderam suas vestes ali, e já começaram a gritar, Jeú é o nosso rei.
E dali por diante, meus amados irmãos, começa então o trabalhar de Jeú a respeito de toda daquela recomendação, daquela ordem de Deus sobre a vida do rei, do novo rei Jeú. Agora presta atenção, existiu um rei ali em Israel que estava no trono. O rei Jorão estava no trono. Agora, o rei Jeú estava ungido. Jeú precisaria primeiro já matar o rei que está no trono, porque era família Acabe. E então, tudo começou a acontecer. Mas eu quero aqui nesse momento dizer para você, nada sai das mãos de Deus. Uma vez mais, né? Isso eu falo sempre aqui. Nada sai das mãos de Deus. Isaías 43, verso 3 diz: antes que houvesse dia eu sou, e não há quem faça escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Com esta palavra eu quero deixar para você. Tranquiliza tua alma. Tudo está sendo escrito na agenda, no livro de Deus. As suas humilhações estão sendo escritas no livro de Deus. Então você não se preocupa. No tempo de Deus, Ele vai tratar com todos. Eu sei que é difícil, eu também passo por isso constantemente, nas acusações, nas defamações, em palavras que as pessoas dirigem, mas eu vou para o joelho e diz: Jesus, eu estou contando tudo para o Senhor. Então eu conto tudo para Jesus. Então eu não vou colocar as minhas mãos, é porque não compensa eu descer o nível de pessoas desse jeito, dessa natureza. Então o que eu faço? Eu conto para Jesus, falo: Jesus, entra nessa guerra por mim, entra nesta peleja por mim. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece a minha índole, e o Senhor sabe que a minha vida é me envolver com o reino, com o teu reino. Então, cuida desta situação para mim. O Senhor me chamou para isso. Então, eu não vou ficar trocando farpas, nem sei como que fala essa palavra, com pessoas que não adianta, não vai me compreender nunca, porque não sabe o peso da carga, não sabem. E ai de quem, né? Ai de quem querer se levantar contra o reino de Deus, contra a obra de Deus. A Bíblia diz: melhor não tivesse nascido. Ai de quem vem escandalizar. Melhor é amarrasse um peso no pescoço e se lançasse no fundo do oceano. A própria Bíblia está falando sobre isso, Jesus. Então, não se preocupa com as humilhações, com as acusações. Se você está em paz, se você não deve nada, fica em paz, continue em paz. Porque quem vai assumir esta demanda, esta acusação, esta guerra, esta humilhação contra a sua vida é o próprio Deus. Fica em paz. Deus vai vingar aqui através de Jeú, no nossa próxima live, nós vamos falar sobre isso, a morte de Nabote. Lembra, Nabote tinha uma vinha, e ele disse: não, a vinha foi meu pai que me deu, eu não vou vender a vinha. E aí Jezabel vai lá, rumo a acusação contra Nabote, e mata Nabote para tomar a vinha. O Senhor diz: olha, isso não vai ficar assim não, hein? Vou cuidar desse negócio. E aqui Deus está cuidando tudo através de Jeú. Que Deus abençoe a tua casa, o teu lar, a tua família. Ser o nome dele glorificado para todo sempre, lá na tua casa. Lá no cômodo que você dorme, lá no quarto, na cozinha, na sala, na área, nas dependências da sua casa. Seja o nome do Senhor glorificado para todo sempre. E o Senhor entra na tua vida, na vida física, dando saúde na tarde desse dia, trazendo uma alegria, e que você possa viver a perfeita paz neste final de ano. Que até dia 31 de dezembro, Deus possa fazer coisas maravilhosas nas suas vidas, resolver causas impossíveis, realizar seus sonhos, seus projetos,
vir notícias boas ao teu coração. Que Deus te abençoe e te guarda. Palavras 15 para o teu coração. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, meu Pai, e te agradecer porque o Senhor é bom e eterna é a tua misericórdia. Seja a tua paz, a tua bondade, o teu amor para conosco, Senhor. Guarda os teus filhos aonde estiverem, Senhor. Aqueles que estão em viagem, Senhor, seja a tua proteção. Meu Deus, livrando de todo mal. Pai bondoso santo, eu apresento, Senhor, o teu povo nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo.